Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talking. Aqui é onde a gente fala a respeito de Deus a partir de todas as coisas, e hoje nós iremos falar sobre uma coisa muito interessante. O que uma palavra em alemão, um livro do C.S. Lewis e a palavra em português alegria tem a ver com Deus? Fica comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então, bora! Vamos falar de Deus! Então, antes de entrarmos no assunto propriamente do vídeo, eu espero que você deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, mande para mais pessoas, para que elas possam também estar vendo aqui juntamente com a gente a relação dessas três coisas, e que você aproveite o vídeo, assista aí, consiga ficar comigo até o final aqui, tenha um pouco de paciência. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, a gente vai trazer algumas leituras do livro, mas eu peço paciência, eu peço que você fique comigo para que a gente possa descobrir juntos a relação dessas três coisas. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. O livro, ele é uma espécie de biografia ou autobiografia do C.S. Lewis, muito embora ele mesmo tenha falado ali no prefácio de que não é uma biografia um tanto quanto convencional, digamos assim. Porque ele não vai tratar cada aspecto da sua vida, cada ponto da sua vida. Ele vai falar um pouco, e esse é o objetivo do livro, sobre como ele passou do ateísmo para a fé, já que ele, durante muito tempo de sua vida, foi um ateu convicto. E aí as pessoas perguntavam ao C.S. Lewis como foi essa transição de ateu para alguém que não apenas acreditava em Deus, mas que abraçou a fé cristã. E ele vai contar nesse livro, que é na verdade uma resposta a essa pergunta de como ele passou do ateísmo para a fé. Ele vai contar nesse livro como foi que isso veio até ele, como ele conseguiu passar do ateísmo para a fé. Então, nesse livro, o objetivo dele é justamente falar sobre esse aspecto da vida do C.S. Lewis. Porém, ele começa bem lá atrás, ele começa na infância dele. E aí ele vai falar, ainda que no primeiro capítulo, na página 14, na verdade, ele começa a falar algumas coisas a respeito de sua família, que ele era Lewis de sobrenome por parte de pai e Hamilton por parte de mãe. E aí ele vai falar algumas coisas, algumas características tanto do pai quanto da mãe, alguns gostos literários tanto da mãe quanto do pai, né? Ele fala que a mãe dele era alguém que gostava muito de romances, de literatura, e que inclusive ele vai dizer essa frase aqui: minha mãe fora uma promissora matemática na sua juventude e antes de morrer ainda conseguiu me encaminhar tanto no francês como no latim. Então ela teve muita influência sobre a vida do C.S. Lewis, especialmente no que diz respeito à literatura. Já o pai dele, ele vai falar que o pai dele, ele tinha um gosto bem diferente para literatura. Ele gostava muito de literatura, digamos assim, policial, né? Algo nesse sentido, e ele adorava a oratória. E ele mesmo falava em palanques políticos. Então, ele começa a falar algumas coisas a respeito dos seus pais e essas influências que acabaram levando até o C.S. Lewis esse gosto, digamos assim, pela literatura, pela arte e pelas linguagens mais antigas, como, por exemplo, o latim. Nesse meio tempo aqui, ele acaba perdendo a mãe, eles moram numa casa velha, e eles depois vão ter que se mudar. E é aqui que começa essa introdução dessa palavra em alemão. Para dizer isso, ele conta uma história, e aqui eu peço que você, por favor, preste atenção para não perdermos aqui o raciocínio. E Lewis diz o seguinte: certa vez, naqueles dias mais remotos, meu irmão levou para nosso quarto a tampa
de uma lata de lixo de biscoitos, perdão, a tampa de uma lata de biscoitos que ele havia coberto de musgo, né? Uma espécie de mato, algo desse tipo, né? E coberto com galhos e flores, para fazer dela um jardim ou uma floresta de brinquedos. Foi o primeiro contato que eu tive com a beleza. O que o jardim de verdade não conseguira fazer, fizera o jardim de brinquedo. Tomei consciência da natureza. E aqui, nesse ponto, ele vai falar outra coisa muito importante. Enquanto eu viver, a imagem que eu faço do paraíso terá algo do jardim de brinquedo de meu irmão. Então preste atenção que ele está falando, né? O irmão dele leva para dentro do quarto deles, na casa antiga onde eles moravam antes da mãe deles falecerem, e ele pega essa lata de biscoito, enche com musgo, coloca uns galhos, e ali ele tem o primeiro contato real com a natureza. Não que eles não tivessem contato de ir lá fora, mas foi a primeira vez que ele percebeu a natureza. E ele vai descrever algumas coisas aqui posteriormente, mas o fato é que essa imagem ficou registrada na mente dele, e ele diz que enquanto ele vivesse, essa imagem do jardim de brinquedos ali, que era aquela tampa de biscoitos com musgo e galhos, seria uma imagem que ele tinha do próprio paraíso. E aí ele continua falando o seguinte: e todo dia havia a presença do que chamávamos verdes montes. Divisávamos das janelas do quarto. Não ficavam muito longe, mas eram para nós crianças praticamente inalcançáveis. Ensinaram-me o desejo ardente. E aqui, esse desejo ardente é exatamente a palavra em alemão que eu estou falando desde o começo. E essa palavra, perdoem o meu alemão, mas é Sehnsucht. É a palavra em alemão para descrever esse desejo intenso. A palavra Sehnsucht. E aí, a partir daqui, Lewis, ele vai nos mostrar algo muito interessante. Porque antes de nós explicarmos o significado dessa palavra propriamente dito, ou melhor, antes de nós vermos como o Lewis descreve essa palavra em alemão, me permita eu tentar descrever mais ou menos o que ele está querendo dizer, né? Ele falou aqui dos montes e eles viam esses montes de longe da janela da casa deles. Mas para eles, crianças, esses montes eram inalcançáveis e só ficava no coração deles esse desejo ardente de querer ver ou de querer ir até esses montes, muito embora eles não fossem tão longe da casa deles. Mas eles eram crianças, então para eles eram apenas desejos inalcançáveis. Só que o ponto de Lewis aqui, falando dessa palavra em alemão, Sehnsucht, é que era um desejo ardente. E esse desejo ardente, ele vai posteriormente senti-lo novamente. Mas não propriamente de algo que estava acontecendo, mas de a lembrança de algo que já acontecera antes. E aqui eu quero tentar explicar exatamente o que seria isso. Acompanhe comigo. Eu acredito que todos nós já sentimos algo do tipo ouvir uma canção ou sentir o cheiro, e automaticamente, quando essas nossas memórias são ativadas por uma lembrança, por ouvir uma música ou sentir um determinado cheiro, acontece aquilo que nós normalmente dizemos: olha, nós voltamos ao passado. E geralmente isso vem acompanhado de um aperto no coração ou um desejo de que isso volte, né? Que a gente pudesse voltar nesse tempo. E isso acontece, como eu disse, quando a gente ouve uma música, quando a gente sente o cheiro ou quando a gente lembra de alguma coisa que de alguma maneira marcou a nossa vida. Só que o fato aqui está exatamente nesse desejo. Que C.S. Lewis ele vai dizer que não necessariamente o desejo é
pela lembrança ou por aquilo que aconteceu que nós estamos lembrando. E isso é Sehnsucht, é esse desejo ardente por aquilo ali. Que não necessariamente esse desejo é um desejo pela volta do passado, mas é a saudade, o desejo de alguma coisa que nós nem sabemos o que é e que muitas vezes, ou pode acontecer, de nem sequer termos vivido aquilo pelo qual a gente está sentindo desejo ou está sentindo saudade. Então é basicamente isso que ele está tratando. E ele vai agora descrever 3 ocasiões onde isso aconteceu, onde isso foi real na vida dele. E aí ele vai dizer: a primeira dessas experiências, ela mesmo, a lembrança de uma lembrança. Estando eu em pé ao lado de uma groselha florida, num dia de verão, de repente surgiu em mim, sem avisar, e como que de um abismo, não de anos, mas de séculos, a lembrança daquela manhãzinha na casa velha, quando meu irmão trouxe o jardim de brinquedo para o quarto. É difícil encontrar palavras fortes o bastante para descrever a sensação que me invadiu, a miltoniana enorme bem-aventurança do Éden. Então guarde essas palavras aqui, a bem-aventurança do Éden, porque isso aqui é exatamente a conexão que nós iremos fazer em relação a Deus. Então o primeiro contato dele com Sehnsucht, né, o sentido, o sentimento dele com essa palavra, esse forte desejo, foi quando ele lembrou dessa manhã com o irmão dele e a tampa de biscoitos com musgo e os galhos lá. Então ele lembra disso e sentiu esse desejo ardente, esse Sehnsucht no coração. A segunda coisa, o segundo acontecimento foi o seguinte: o segundo lampejo me veio com a história do esquilo Nutkin. Só por ele, embora eu adorasse todos os livros de Beatrix Potter, mas os outros eram mera diversão, ao passo que esse livro misturava o choque, era uma perturbação. Perturbava-me com o que só posso descrever como a ideia do outono. Soa fantástico dizer que alguém tenha se enamorado de uma estação, mas isso muito se assemelha ao que aconteceu. E como antes, a experiência foi de um desejo intenso, justamente esse Sehnsucht. O terceiro lampejo foi pela poesia. E aí ele vai dizer que ele estava lendo um livro e começou a folhear e se deparou com uma poesia de uma pessoa, né? O nome da poesia é Adrap de Tegner, é o nome dessa poesia. E a poesia dizia o seguinte: ouvi uma voz que gritava: Balder, o belo, está morto, está morto. Então essa foi a poesia que ele encontrou lendo esse livro, né? E aí ele vai dizer o seguinte: eu nada sabia sobre Balder, mas instantaneamente fui elevado às regiões vastíssimas do céu setentrional e desejava com intensidade quase doentia algo que jamais poderia ser descrito, já perdendo o desejo e ansiando que voltasse. Então, vamos lá, vamos voltar ao que eu estava falando sobre essa questão do desejo, né, o Sehnsucht, que muitas vezes a gente sente. Então, é comum a gente sentir, ou numa lembrança, no caso dele aqui, né, ele lembrou daquela manhã com seu irmão, depois lendo um livro de história, da história de um esquilo, depois aqui vendo um livro de poesia. Ele lembra dessas coisas e aquilo trouxe a ele esse desejo ardente, esse desejo de voltar àquilo que ele havia vivido lá atrás. Mas é um sentimento muito rápido e normalmente você fica tentando querer sentir aquilo, só que aquilo vem e na mesma hora que ele vem, ele vai.
e novamente você fica tentando sentir aquilo sem contudo ter a condição de sentir novamente. E mesmo que você veja alguma coisa, mesmo que você veja de novo aquilo que trouxe o sentimento, mesmo que você ouça aquilo que trouxe o sentimento, mesmo que você sinta o cheiro que te trouxe esse sentimento, ele novamente não vai acontecer, porque o que ele vai descrever aqui não é algo exatamente que tem a ver com aquilo que você viu, aquilo que você sentiu ou aquilo que você leu, né? É isso que ele vai agora descrever sobre o que significa a palavra Zenzort. Se você se interessou pelo livro do C.S. Lewis, eu vou deixar aqui no comentário, tá? Aliás, na descrição desse vídeo, um link para você estar adquirindo esse livro e conhecendo um pouco mais sobre como se deu a conversão do C.S. Lewis. Então, é só clicar no link e você vai estar adquirindo um link direto para a Amazon. Então, como C.S. Lewis descreve a palavra Zenzort? E ele vai dizer exatamente o seguinte: eu chamo de alegria. E ele faz uma distinção entre felicidade e prazer. Ele distingue a alegria de felicidade e prazer. Muito embora o prazer deixe alegre, muito embora a alegria venha a trazer a felicidade, ou a felicidade seja feita de momentos alegres, ele faz essa distinção entre a alegria, a felicidade e o prazer. E ele diz o seguinte: a alegria, no sentido que dou a palavra, tem de fato uma característica, e só uma, em comum com os outros dois: felicidade e prazer. Temos o fato de que qualquer pessoa que já a vivenciou vai querer novamente senti-la, e fora isso, pode quase igualmente ser considerada uma espécie particular de infelicidade. Então, o que a alegria que ele está descrevendo aqui, né, que seria Zenzort, né, tem em comum com felicidade e prazer, é que quem vivenciou uma dessas coisas, tanto essa alegria, Zenzort, quanto a felicidade, quanto o prazer, ele vai querer sentir novamente. Muito embora a alegria, como ele está descrevendo aqui, ele vai dizer que é quase igualmente considerada uma espécie particular de infelicidade. Porém, é uma infelicidade que queremos, né? É aquele pesar no coração, aquela dor por se lembrar de alguma coisa, mas uma dor que não é uma dor que machuca, mas é uma dor de um sentimento que nós queremos tê-lo de novo, que ele veio rápido, voltou e foi embora muito rápido, e nós desejamos querer novamente, da mesma maneira que quem experimenta felicidade, quem experimenta prazer, novamente vai querer sentir essas coisas novamente. Mas lembre-se comigo, eu pedi para que vocês guardassem uma frase que ele disse, que é o seguinte: enorme bem-aventurança do Éden. E é aqui que todas essas coisas, a alegria, como ele está descrevendo aqui, ou a Zenzort, que é essa palavra em alemão, e esse livro do C.S. Lewis, que vai descrever como ele passou dessa, digamos assim, desse ateísmo para a fé, é aqui que tudo vai convergir para Deus. Porque o que nós estamos falando aqui é de um sentimento ou um desejo por uma coisa que não propriamente é aquilo pelo qual a gente se lembra. Como assim? Esse desejo ardente que nos causa saudade e que muitas vezes é despertado por uma lembrança, não é realmente uma lembrança de algo que aconteceu em nossas vidas, mas é um resquício do próprio Éden. É o que ele fala, é a bem-aventurança do Éden. Deus colocou em nosso coração esse desejo
pelo nosso lugar. O pecado tirou de nós o nosso lugar. O nosso lugar era o Éden. E esse resquício, esse desejo, essa vontade de voltar ao Éden ainda está em nosso coração. E todas as vezes que nós lembramos de uma coisa que nos deixou feliz, que nos deixa alegres, nós sentimos um desejo ardente por essa coisa, que nada mais é do que um pedaço do sentimento daquilo que nós éramos no Éden. No Éden nós éramos verdadeiramente felizes. No Éden nós estávamos supridos de todas as nossas necessidades. E Deus deixou em nós esse resquício, esse desejo de voltar ao Éden, de quando nós éramos de fato verdadeiramente felizes. A felicidade não está em suprir todos os nossos desejos e prazeres mundanos. A verdadeira felicidade está em ser novamente o que nós éramos no Éden. E esse desejo ardente, esse Sehnsucht, é um desejo causado por uma lembrança, por um cheiro, por algo que a gente leu, mas também é algo que é despertado por esse resquício que ainda tem em nossa alma, no nosso coração, de um desejo ardente de novamente voltar ao que nós éramos, ao que nós vivíamos quando estávamos no Éden. De certa maneira, todos nós ainda trazemos no coração esse desejo de poder estar no Éden, como um dia o ser humano já esteve lá. E esse desejo, esse resquício ainda está em nosso coração. O desejo de estar com o nosso Deus todos os dias, como ele vinha toda manhã visitar a sua criação. Nós desejamos novamente vivenciar essas coisas com Deus, e isso é Sehnsucht, o desejo ardente de novamente vivermos aquilo que um dia nós pudemos viver. E isso é real, isso não é utopia, e isso irá acontecer. Um dia todos nós iremos satisfazer esse desejo ardente de estar novamente com o Senhor para todo sempre. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha tido paciência de chegar até aqui, mas essa é a relação entre Sehnsucht, a palavra em alemão, o livro do C.S. Lewis e a palavra em português, alegria. Esse grande desejo de novamente estar na bem-aventurança do Éden. Espero que você tenha gostado, fique com Deus, compartilhe e vamos continuar falando sobre Deus.